Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, te louvando, bendizendo, exaltando, agradecendo pela Tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos e amigos, pelos nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos ajudadores. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos na igreja. Guarda, meu Senhor, o teu povo, membros e congregados na nossa congregação, nas demais congregações, na nossa denominação, os teus filhos em toda a terra. Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1521, ano 31. Nós temos o privilégio de acreditar, nós temos a necessidade de ouvir a voz do Senhor e temos a disposição de anunciar que o Senhor reina, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. E hoje nós vamos aprender sobre o crescimento na graça. Crescimento na graça. O nosso texto, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 12. Você é beneficiário do reino de Deus, deve ouvir com atenção e, se possível, conferir na Bíblia Sagrada. É bom e proveitoso. Segunda Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável aquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Bendito o Senhor, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua palavra santa, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por cada vida. Toma em tuas santas mãos, Senhor, cada um
opera poderosamente na vida dos meus irmãos, dando o necessário, fazendo milagres, fazendo maravilha, despertando, dando graça, para que cada um de nós, meu Senhor, possamos fazer a tua obra cada dia com mais alegria, com mais disposição, com mais confiança, sabendo que tu opera poderosamente no coração humano. Pai bendito, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso tema, crescimento na graça. Crescer na graça é uma maravilha e é uma necessidade. É uma necessidade. É natural o crescimento de quem se alimenta. É natural o crescimento de quem tem saúde. Isto no reino vegetal, no reino animal. No reino vegetal, as plantas, as árvores se alimentam de nutrientes do solo. Claro que é necessária a junção, esse nutriente com a água, que é vida. Então, um solo bom e uma planta bem regada, ela cresce sim, ela frutifica naturalmente. No reino animal, da mesma natureza, o que come, os que se alimentam, crescem. Tem saúde e assistência, cresce. Então, no reino de Deus, quem se alimenta, cresce. No reino de Deus, quem tem saúde, cresce. Não estou me referindo ao crescimento que os homens buscam. Crescimento para ficar famoso, crescimento para dar, como dizem, a volta por cima, crescimento para se levantar e vencer de uma forma sem explicação. Não é este o crescimento. Mas, do mesmo jeito que no reino vegetal, a planta se nutre do solo e, recebendo o orvalho do céu, ela cresce. No reino animal, todos os animais crescem quando tem saúde e alimentação. No reino de Deus, todo crente cresce espiritualmente quando tem saúde e se alimenta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, envolvido com a obra pela grandeza da sua chamada, e aqui ele falando aos irmãos de Tessalônica. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é justo, era justo. Ele era um judeu, até pouco tempo era um fariseu e não tinha a menor familiaridade com a outra mensagem, com o evangelho, não tinha a menor interação com o mundo gentil neste aspecto de traduzir a vontade divina para o coração humano, mas transformado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, com saúde espiritual e se alimentando na presença de Deus, ele cresceu. E juntamente com o crescimento natural desta experiência, vem o crescimento do interesse pelo bem-estar do outro. Isto é maravilhoso. Sempre devemos dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Vocês são conhecidos em todo lugar, onde se fala de igreja viva, de igreja forte, de povo forte, vai mencionar vocês, tessalônicos, vocês tessalonicenses. Então, a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta. O testemunho era vibrante,
ou igreja fervorosa, ou igreja amorosa, ou povo dinâmico, porque tem saúde e se alimenta. No versículo 2 desse nosso texto, que é o 4º versículo do capítulo, diz: de maneira que em nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Como é bom, a minha experiência é pequenininha nisto, mas como é bom você saber que fez bem feito, que fez para a glória de Deus, que trabalha com material de primeira, que o resultado é este, porque não podia ser diferente quando se faz algo tão bem feito, com o coração voltado inteiramente para a obra de Deus, sem nenhum outro interesse, o resultado é perfeito. A gente fica muito feliz. Eu sou muito feliz e não dá para me comparar com ninguém, muito menos com o apóstolo daqueles. Então, meus queridos irmãos, era a grandeza do testemunho. Nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e por causa da vossa fé em todas as vossas perseguições. Também tinha uma experiência amargosa, tinha experiência dolorosa, tinha perseguição, eles sofreram perseguição por causa das vossas perseguições, em todas as vossas perseguições, em todas as vossas aflições, vós suportastes perseguições e aflições com qualidade, com graça, sem diminuir a fé e o testemunho. Isto é grandeza, grandeza de Deus na vida humana. No versículo 5 ele diz: prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Não existe, meus amados irmãos, não existe nenhuma experiência dos santos de Deus sem provação. Basta ler a Escritura. Basta ler a Escritura. Os profetas sofriam e não era muito por causa dos estranhos, o povo estranho. Profetas sofreram por causa de patrícios, profeta falando a linguagem do céu e eles falando a linguagem rasteira, uma linguagem perversa até. Eu não sei se essas coisas também me ajudam, mas não dá para a gente esquecer em relação à leitura que se faz no encontro do Acabe com o Elias. O rei, irado por tantas razões, você é o perturbador de Israel. Perturbador é você. Você é que é o perturbador de Israel. Era homens de Deus, forjados na aflição, revestidos de coragem para falar do amor do Senhor na sua geração. Aqui era Paulo, homem de Deus, discípulo de Jesus Cristo, um apóstolo abortivo, como ele se qualifica, o último dos apóstolos daquele período. A Igreja de Jesus Cristo é edificada de uma forma maravilhosa por homens que tinham sido provados. Ele era um deles. Versículo 5 diz: prova justa, prova clara e justa do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se eles estavam padecendo com graça, com dignidade, com humildade, sabendo que o Senhor estava no controle, eles venceriam, sim. Seriam vitoriosos, sim.
porque não tinha nenhuma condição de dar errado. Quem serve a Deus andando nessas pisadas gloriosas, marcadas pelos pés do Filho de Deus, não tem como errar. No versículo 6, Paulo diz: se de fato é justo diante de Deus, que dê pague em tribulação os que vos atribulam. Então, você não pode tomar vingança, você não pode tomar satisfações, você não pode enfrentar as pessoas. Então se curve diante de Deus, se humilhe diante de Deus, e Ele sabe julgar, e julga com muita justiça. Se de fato é justo diante de Deus, se os que fazem o mal a vocês estão fazendo simplesmente por ignorância, nosso Deus sabe julgar. Se é por maldade, o Senhor sabe julgar. Então que o Senhor entre em campo, entre em cena e dê em paga tribulação aos que vos atribulam. No versículo 7 diz: e a vós que sois atribulados, que o Senhor dê descanso, assim como tem nos dado ultimamente. Que o Senhor dê descanso, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Meus queridos irmãos, a igreja não pode perder nunca de vista esta eminente realidade da vinda de Jesus Cristo. Mas estamos tão desapercebidos ultimamente. Não ouvimos muita ênfase à realidade do arrebatamento da igreja, à realidade dos juízos de Deus. Não temos ouvido com facilidade alguém se expressar que está prestes a acontecer isso. Não estamos vendo isto. Mas o que nós sabemos, meus amados, é que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão sem que se cumpram. E Jesus disse: eu vou preparar lugar, e voltarei, e vos levarei. Existem os grupos heréticos, os hereges, que querem fazer uma reforma no mundo, tira aqui, bota ali, tal, ajeita para cá, ajeita para lá, para pastar na terra, viver na terra. Coisa de herege. O Senhor Jesus disse: eu vos levarei. Ele não disse que ia reformar o mundo para botar ninguém. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Enquanto a promessa do Senhor, desde a antiga aliança até a nova aliança, é que criará novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, meus amados, é a palavra. O Senhor virá com juízo, como labareda de fogo, com vingança contra os que não conhecem a Deus, os que não querem reconhecer o Senhor, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta fazer guerra contra Jesus Cristo, Ele vencerá. Não adianta negar a verdade das Escrituras, a palavra se cumprirá. Nos diz o versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição. É a palavra, salvação para quem aceita nosso Senhor Jesus Cristo e perdição para quem rejeita nosso Senhor Jesus Cristo sem remédio. Não há remédio. O remédio é Cristo, a saída é Cristo, a vida é Cristo. A história e a vitória é com nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, é simplesmente morte. No versículo 10 diz: quando Ele vier, Ele vem. Esqueceram de pregar isto? Estão esquecendo? Porque estão vivendo no céu imaginário deles mesmos. Céu econômico, o céu que eles criaram para si. Os donos de seitas criaram um céu para si. Mas o Senhor vem quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável na
naquele dia nos que o creem, nos que buscam a sua palavra, nos que buscam a sua graça, nos que se dedicam. E aqui no versículo de número 11 diz: por isso também rogamos por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Qual é a vocação que você tem? Cumpra a vocação, fale do amor do Senhor, fale do amor de Cristo, ajude quem fala do amor de Cristo, faça a obra de Deus. A obra de Deus, às vezes, pode não ser exatamente num templo, pregando e ensinando. Tem muita coisa para fazer no reino de Deus. O versículo último diz: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. Isso é uma união perfeita. Como é que acontece? Pela misericórdia de Deus. A gente entende só um pouquinho. Jesus Cristo vem, habita no nosso ser, para a gente sair do estado de miséria para um estado de glória. E ele vai, sim, ser glorificado na nossa vida, e a nossa vida vai exaltá-lo pela sua bondade. Isso é grandioso, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós sejais glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso tema, o crescimento na graça. Que Deus possa abençoar meus irmãos e cada um possa crescer na graça, no conhecimento, no fervor, no amor, nesta gloriosa esperança que é a igreja, o Evangelho de Jesus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua graça. E aqui, meu Senhor, está o memorial da oração. Ó Deus, toma em tuas santas mãos cada vida. Queremos te apresentar, meu Senhor, os nossos amados irmãos. Guarda, homens e mulheres, jovens e adultos, os teus ministros, toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida da igreja. Guarda, meu Senhor, os teus servos na cidade, os teus servos no campo. Guarda, Senhor, os teus ministros. Guarda, meu Senhor, cada adorador. Deus fiel e santo, este memorial da oração, cada nome, cada família, cada servo teu. Ó Deus fiel, recompensa com a bênção dos céus a vida, o trabalho, a dedicação, o testemunho de cada um. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.